Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados amigos, esse é mais um episódio do nosso podcast, onde nós da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, juntamente com o CEPID do Câncer Terra, totalmente apoiado pela FAPESP, vem discutindo temas ligados à questão do câncer. Hoje eu tenho um enorme prazer de ter comigo aqui o Fernando Pericoli. O Fernando é nosso ex-aluno, ex-residente, pesquisador, médico, e o Fernando tem trabalhado, hematologista, hemoterapeuta, e tem trabalhado imensamente na área de pesquisa clínica e tem se especializado muito na questão das gamopatias monoclonais, mieloma múltiplo. E ele vem desenvolvendo pesquisa em imunoterapia nessas neoplasias hematológicas e é um dos nossos pesquisadores associados dentro do CEPID. A nossa conversa vai ser bastante tranquila, informal. Eu e o Fernando, na verdade, trabalhamos juntos. A minha sala e a do Fernando é contígua, então eu ouço tudo que ele fala, ele ouve tudo que eu falo, então não temos segredo. E estamos trabalhando ali. E é uma enorme satisfação de ter você aqui nesse podcast, falando um pouquinho desse desafio que tem sido o desenvolvimento do CEPID, né? Então eu queria te dar a palavra inicial assim para dizer como você se sente como pesquisador associado ao CEPID e as tuas ideias gerais. Depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho em relação ao que está sendo feito. Muito obrigado, Fernando. Professor, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui, né? O Dr. Carmen, só para começar, ele é meu professor de faculdade, meu mentor, então para mim estar aqui dividindo a mesa com ele para falar de hematologia, que é o que a gente ama, né? Escolher como profissão, é algo que é extremamente gratificante. Como você mencionou, pesquisa clínica é a minha área de paixão dentro da hematologia. Eu acho que a gente tem mesmo muito ainda que evoluir. A gente vai discutir aqui ao longo desses 30 minutos bastante onde a gente já chegou, né, professor? Mas com certeza a gente tem muito mais para avançar na nossa especialidade. Então, mais uma vez, a base do CEPID, né, é que a gente consiga avanços na área de tratamentos, particularmente nas neoplasias, e no nosso caso, as neoplasias hematológicas. É isso aí, Fernando. Então, aproveita e explica um pouco para o nosso espectador a questão da pesquisa clínica. Eu sou bem mais velho que você, poderia ser teu pai, né? E eu lembro que o Brasil era absolutamente primitivo na pesquisa clínica há muitos anos atrás. Aliás, a pesquisa clínica é uma conquista recente, né, Fernando? Se a gente olhar o passado, eu me formei na década de 70. Na década de 70 eram raríssimos os trabalhos randomizados, controlados, olhando para frente, em outras palavras, né? Eu me lembro quando saiu o primeiro artigo em Hodgkin, comparando o MOP com a BVD, por exemplo, já na década avançada de 70, né? Hoje não, hoje praticamente isso tem sido institucionalizado. E você é um grande líder na nossa instituição, lá na Unicamp, dessa área de pesquisa clínica. Hoje tem dezenas de estudos que estão sendo desenvolvidos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho. E do que é que nós estamos falando? A gente faz estudo fase 2, fase 3, por que não fazemos fase 1? Dá uma explicada um pouco em que cenário nós estamos inseridos nisso. A pesquisa clínica, só para alguém que seja leigo, que esteja ouvindo a gente, assistindo, entender, ela é o fim de um processo, né, professor? Então, antes disso, a gente tem todo um desenvolvimento e a pesquisa clínica é aquele momento em que a tecnologia, o medicamento, enfim, o nome que a gente quiser dar, é testado em ser humano, né? A gente tem 3 fases, o fase 1, que é a primeira vez que aquela tecnologia é testada em ser humano, grupos pequenos de pessoas, e ali o foco é total em segurança, né? Esses estudos, infelizmente, no Brasil, a gente tem ainda muito pouco acesso a esses estudos, por uma decisão, muitas vezes, das próprias empresas que são detentoras da patente. A gente não tem toda a capacidade técnica hoje em dia para a gente executar, mas no nosso caso a gente executa muito mais os fase 2 e fase 3, que são as fases mais terminais de desenvolvimento. Então, no fase 2,
pode ou não ter um comparador, mas a ideia do fase 2 aí é você provar que aquela tecnologia é eficaz, né? E o fase 3, que é o definitivo, a base do que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é como a gente evolui, quando a tecnologia vence o fase 3, ele tem que ter um comparador, que seria o padrão atual de tratamento. Então, nessa situação, os participantes são selecionados de modo aleatório entre o tratamento convencional e esse desafiador, e depois de uma série de análises bem rigorosas, a gente consegue comprovar que essa nova tecnologia é ou não superior ao que a gente faz, e com isso a gente vai avançando, né? Um degrau por vez. A decisão de ser pesquisador clínico é uma decisão difícil, Sim. porque nós convivemos com o fracasso. É importante dizer que, se nós pegarmos qualquer procedimento, qualquer fármaco, etc., e analisarmos digamos, na linha do tempo, a gente vai ver que nós vamos fracassar muito mais do que nós vamos ter sucesso. Sim. Isso acontece não só na oncologia, acontece na cardiologia, na endocrinologia, em todos. Então, né, professor, que começa com 5.000 moléculas para ter uma aprovada. Eu digo, se você quer ganhar o prêmio Nobel, não seja pesquisador clínico. São raros os pesquisadores clínicos que ganharam o prêmio Nobel. O professor Donald Thomas ganhou com o transplante e nem fazia pesquisa clínica da forma que nós estamos falando aqui agora, né? Então, como é que você decidiu ser pesquisador clínico? A partir de que momento você disse, não, isso daqui para mim é a coisa mais importante, é assim que eu vou ajudar a humanidade, é assim que eu vou evoluir na minha vida acadêmica? Foi um processo, porque ao longo da formação eu percebi que o que eu gosto de fazer é assistência mesmo, é atendimento direto às pessoas doentes, e a pesquisa sempre foi algo que, de certa maneira, me atraiu também na medicina, poder avançar. E a pesquisa clínica agrega as duas coisas, a gente está ao mesmo tempo fazendo ciência, avançando no progresso e ao mesmo tempo prestando assistência direta às pessoas. Ainda há muita confusão, né? Se ouve às vezes a pessoa falar que não vai ser cobaia, mas não é por aí, né? Existe toda uma regulamentação, há toda uma segurança envolvida do participante para ele não ser exposto a um risco desnecessário. Então, isso também a gente tem que fazer obrigatoriamente para desmistificar essa questão, que ninguém, quando entra numa pesquisa clínica, está sendo exposto a um risco além do aceitável. Tem toda uma regulamentação no Brasil, leis, inclusive, de ética, para que esse participante tenha todos os seus direitos resguardados. Nós estamos falando de um momento em que o Brasil acabou de aprovar uma lei de pesquisa clínica, certo ou não? O Brasil não tinha uma lei, agora tem uma lei de pesquisa clínica. Então, eu acho que isso é importante deixar claro para o nosso espectador que a pesquisa é super regulada, do ponto de vista ético, do ponto de vista farmacêutico, do ponto de vista médico, não é? Então, eu acho que isso é muito importante. E, Fernando, como é que você se meteu no CEPID? Como é que você está vendo esse nosso trabalho? Que é uma novidade. Tudo isso que você acabou de falar não serve para o Câncer Terra, né? Nesse desafio nosso do CEPID, a gente está aprendendo uma outra forma de fazer pesquisa, uma outra forma de ver, e ficou um pouco na tua mão os tumores oncohematológicos, principalmente mieloma, mas não só. A gente está estudando alternativas para linfoma, para mieloproliferações, enfim. E como é que você se inseriu nisso e como é que você está vendo o progresso que nós estamos tendo dentro do CEPID? A minha inserção foi totalmente graças a você, né? Eu tenho que dar todo o crédito a isso, mas o CEPID, então, para também quem não assistiu nenhum episódio anterior e ainda não entendeu, é uma forma nova de tratar o câncer baseado em radiofármacos, que seria uma radioterapia guiada por alguma molécula direcionadora para que essa radiação chegue especificamente ao câncer. Então, um jeito novo de tratar, a gente está buscando novos marcadores, novos agentes. Ainda a gente está muito na fase pré-clínica, né, professor, em relação às tecnologias, mas já alguns projetos clínicos que nós estamos começando, tratando alguns pacientes com essas tecnologias teranósticas, e a ideia, como é algo extremamente novo, que o nosso foco seja realmente voltando àquela linha dos fases, ser um fase 1/2, né? Então, fazer alguma coisa inicial
para avaliar segurança e uma eficácia, pelo menos preliminar, para esses pacientes com neoplasias, sejam hematológicas, no nosso caso, sejam tumores sólidos, mas focado realmente nesses pacientes que hoje têm necessidades não atendidas, têm poucas opções de tratamento. Uma coisa que eu estou aprendendo, acho que nós todos estamos aprendendo dentro do CEPID, muito mais aprendendo do que ensinando, porque a gente está tentando entender como isso funciona. É que talvez não exista nada mais personalizado do que o CEPID, essa abordagem teranóstica. Por quê? O paciente é controle dele mesmo, o tumor é controle dele mesmo. Um tumor altamente assemelhado a outro tumor pode ter um comportamento totalmente diferente quando você faz uma abordagem teranóstica, né? Então, acho que, apesar de tudo ser fase 1/2, como você falou, na verdade, o fase 1 tem uma importância muito menor do que em outros fármacos, porque a toxicidade com radiofármacos é baixíssima. Você tem, eventualmente, xerostomia, boca seca um pouco, mas... então é mais fase 2 mesmo, e a gente está testando de maneira progressiva e um pouco aleatória essas várias neoplasias com os vários marcadores. Eu acho que nesse momento, nós tivemos até uma conversa há pouco tempo sobre a questão do fechamento do PSMA lutécio, né, que a gente testou em vários tumores, e vamos agora começar a trabalhar com outros traçadores, né, com outros radiofármacos, no sentido de ver se a gente avança em alguns tumores importantes. É curioso mencionar o PSMA, professor, porque hoje a gente tem, né, aprovado no Brasil o uso do PSMA por uma patente de uma empresa para uso em câncer de próstata metastático, mas a gente sabe que esse antígeno, embora no nome tenha próstata, não é específico da próstata, e no nosso grupo nós já temos estudos publicados mostrando que alguns cânceres têm uma expressão particular. O mieloma múltiplo é o câncer hematológico que nós percebemos que tem mais expressão, e é nesse cenário que a gente está testando. Ainda os resultados são iniciais, são poucos pacientes tratados, mas a gente tem sim expectativa de que essas novas tecnologias, terapias possam ajudar, né, esses pacientes. Interessante, né? Porque o nome é antígeno específico prostático, não é específico prostático. Ele aparece em tumores com neoangiogênese, né? Tumores que produzem vasos para o seu crescimento, né? O teu trabalho tem sido muito concentrado no mieloma múltiplo, e a gente sabe que o mieloma múltiplo é uma revolução. A gente está vivendo... Eu digo a você que quando eu estava na fase profissional que você está, ou talvez um pouco antes, o mieloma múltiplo era uma doença indigna. As pessoas morriam rápido, com um sofrimento absurdo, não é? Hoje a doença ainda não é curável, mas é impressionante como ela evoluiu. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do mieloma. Acho que é importante, porque é uma doença que tem uma prevalência cada vez maior, até porque nós estamos envelhecendo, é uma doença de pessoas, predominantemente pessoas mais idosas, e que você falasse um pouquinho aonde você enxerga o câncer tera nesse contexto do mieloma. Porque é difícil achar um local para o mieloma, porque hoje as opções estão se avolumando e, graças a Deus, a gente tem cada vez melhores opções. O Brasil sempre anda um pouco atrasado em relação à sua regulamentação, mas, de qualquer maneira, vem evoluindo, não é? O mieloma múltiplo, só para, de novo, quem está assistindo entender, é um câncer sanguíneo que vem de uma célula chamada plasmócito, né, professor? E essa célula é uma célula ingrata mesmo, quando ela se... Apesar de ser a mais bonita. Ela é linda, mas o que ela causa de lesão no corpo são lesões bem agressivas, destrói o osso do paciente, gera bastante dor, também geralmente dá lesão ao rim. Então é um câncer que, ao longo das últimas décadas, felizmente, nós aprendemos muito a tratá-la. Surgiram diversas tecnologias, diversos mecanismos de ação. Então hoje, embora ela não seja curável, como você bem mencionou, nós conseguimos cronificar a doença. Então, se há 20 anos atrás, quando eu comecei na medicina, a gente tinha uma expectativa de vida que não passava em média de 2 a 3 anos. Hoje, facilmente, com acesso aos remédios, os pacientes vivem 10, 15, 20 anos com a doença. Então, de novo, as curvas melhoraram e com qualidade de vida. Que é o Você mais me permite importante. falar uma coisa? 10, 15 anos para você é pouco. Para mim é ótimo. Sim.
Então, por quê? Quando você está com 70, como 74, como eu estou, 10 anos é 84, é bastante. Não é? Então, vocês podem imaginar o ganho que as pessoas tiveram com esses avanços que já obtivemos, certo? Quer dizer, as pessoas acabam eventualmente morrendo de outras, de outras causas, até porque é natural, com a idade, que a gente possa ter outras comorbidades e outras coisas que possam levar à morte, né? Então eu acho que o avanço em mieloma foi impressionante daquilo que a gente pôde ver no passado, como a doença, eu sempre usava a palavra indigna, porque o sofrimento humano era de tal ordem que era indigno, para um momento onde as pessoas estão vivendo praticamente quase como a população geral, independente e com qualidade de vida, independente de terem a doença ainda ou eventualmente terem. Então, e muitos com doença, inclusive, em níveis indetectáveis, né? Com doença residual mínima negativa. Aí chegando na questão de como fazer a interface da teranóstico nesse contexto, a nossa ideia atual, né, professora, é que a gente consiga usar essa estratégia teranóstica para gerar um aprofundamento de resposta, porque, de novo, que nós aprendemos também no mieloma é que não basta o paciente responder, ele tem que responder de uma forma profunda e duradoura, para ele aumentar a sobrevida dele. Então, o teranóstico pode potencialmente, essa é a nossa esperança, que ele possa ajudar nesse aprofundamento de resposta para os pacientes no contexto de fazendo o transplante autólogo ou não. Essa é uma das nossas futuras estratégias de abordagem para tentar integrar essa nova tecnologia, vamos chamar assim, no contexto desse tratamento que já é tão multifacetado, tem tantas coisas envolvidas. A imunoterapia, por exemplo, veio para ficar no mieloma, né? De forma geral na oncologia, mas a oncologia hematológica ela é sempre mais vanguardista, vamos chamar assim. Então a imunologia veio antes para a gente estar mais forte, inclusive. Hoje a gente tem terapia celular, né? Chegou a um ponto de uma inovação que seria inimaginável falar do que a gente faz hoje de manipulação de células de paciente para combater o câncer, como é a célula CAR-T, né? Isso, espetacular isso. Tenta explicar para a população um pouco o que é a doença residual mínima. Doença residual mínima, quer dizer, a pessoa ainda tem a doença, é como se fosse um cone invertido, né? Quer dizer, você imagina que coisa espetacular que nós estamos fazendo hoje. A gente está medindo a massa tumoral de um determinado paciente, né? Você sabe exatamente quantos bilhões, trilhões de células você tem e você vai monitorando até ter indetectável, vamos chamar assim, que é o que você, dependendo... Eu sempre faço a comparação assim, você pega uma moeda e joga num copo d'água como esse aqui, a moeda você enxerga, essa é uma doença visível, né? Você pega e joga numa banheira, bom, já fica um pouco mais difícil, mas se você com jeitinho você acha a moeda. Se você jogar a moeda numa piscina, já vai ser bem mais difícil, mas você ainda acha a moeda. Mas se você jogar no oceano, você não acha, não tem jeito. Então a doença residual mínima é mais ou menos como ou a moeda na piscina ou a moeda no oceano. Quer dizer, o oceano é indetectável, você sabe que a moeda está lá. Né? Exatamente, a gente sabe que a moeda está lá, mas a gente acaba... Então, como é que você vê essa doença residual? Como é que você monitora isso? Como é que a gente consegue saber que a moeda está na piscina? Como é que eu reconheço na piscina e, eventualmente, posso reconhecer no oceano, eventualmente? O professor já definiu bem o que é isso, é uma questão de proporção, né? Então, à medida que eu estou tendo melhores tratamentos, eu vou tendo menos células do câncer comparado às células normais. E com isso, as tecnologias para avaliar essa desproporção, para ver o que sobrou, que agora é na quantidade não mais de milhões, mas às vezes de milhares, centenas de milhares de células, também teve que evoluir. Um método muito usado em várias neoplasias hematológicas, inclusive no mieloma, é a imagem do PET-CT. O PET-CT ele é uma estratégia extremamente potente para avaliar onde sobrou potencialmente células do câncer no paciente pós-tratamento. Outro método que a gente usa bastante é aspirar a medula óssea
pensando que esse câncer teve origem na medula óssea, como por exemplo o mieloma ou uma leucemia, e ali eu vou fazer com alguma tecnologia ou com análise de métodos genômicos, né, que é o sequenciamento, ou com métodos por citometria, que aí eu procuro marcadores específicos na célula que definem aquela célula específica, e eu consigo daí ver esse que o Dr. Carmo acabou de falar, uma moeda num oceano. Então eu consigo achar uma célula doente no universo de milhões de células normais. É uma pesquisa que cada vez mais é necessária, porque é totalmente diferente. O paciente que atinge a negatividade dessa doença, ele tem desfechos ótimos, geralmente ele não progride por anos, quiçá no futuro podemos até falar de cura funcional ou operacional para alguns deles, mas se o paciente, depois do tratamento, persiste com alguma dessas células residuais, ou seja, a DRM positiva, esse é o paciente que inevitavelmente vai recidivar e, idealmente, eu não deveria nem esperar a doença voltar. Nessa hora eu já deveria agir e fazer alguma coisa para evitar a recidiva de fato. Porque cada vez que recidiva a célula é mais... Temos que lembrar que a célula é resistente. Ela vai adquirindo resistência. Ela vai adquirindo. Isso é clássico dos tumores, né? A célula vai ficando mais instável do ponto de vista genético, né? E vai ficando mais resistente, né? Para que a gente possa, daqui a uns 2 anos, refazer o nosso podcast, como é que você vê o CEPID nesse contexto das doenças oncohematológicas? Quais os teus projetos dentro do nosso CâncerTera? O CEPID, então, ele não é só de oncohematologia, né? Tem uma grande interface com oncologia sólida. Nas nossas doenças oncohematológicas, ainda é um desafio, né, professor, a gente localizar onde o teranóstico pode, de fato, fazer uma diferença. Nós, nesse momento, como eu falei, estamos fazendo os testes com PSMA em pacientes com mieloma recidivado e refratário, mas nesse contexto de uma doença já muito avançada, alta carga tumoral. Ainda é cedo para falar sobre os resultados, mas talvez a gente tenha que reposicionar o tratamento focado realmente nesse contexto de menos carga tumoral para garantir uma maior eficácia e ser, de fato, mudar de fato os desfechos dos pacientes. Então, juntando a doença residual com o CEPID, talvez a doença residual seja uma forma da gente ser mais eficaz, né? Não em uso dessa tecnologia para os pacientes, mas, de novo, como o senhor disse, o pesquisador clínico vai sempre se frustrar, pode ser que a gente daqui 2 anos fale que a nossa esperança foi um fracasso ou vice-versa. Esperamos que não. Ao lado do PSMA, você tem alguma esperança e você tem alguma sugestão? A nossa esperança maior está com os pesquisadores básicos, que eles descubram novos agentes, mas a gente tem sim alguns alvos promissores. Nossa próxima esperança, até porque é uma citocina muito envolvida na questão do nicho na medula óssea, o CXCR4, já há tecnologias estabelecidas, né, envolvendo não só a imagem com CXCR4 por PET-CT, como o teranóstico, mais uma vez ligando essa substância ao lutécio, como é feito no PSMA, e o lutécio emite a radiação terapêutica. Então, nossa expectativa no futuro próximo é que esse CXR4 ligado ao lutécio 177 possa, de fato, ser eficaz nas neoplasias hematológicas, que são neoplasias viciadas nessa citocina, né, professor? Então, faz todo sentido. Um dos grandes, entre aspas, problemas do nosso CEPID está ligado a que nós estamos trabalhando com doenças muito avançadas, né? Estamos trabalhando num ambiente compassionado, num ambiente onde as pessoas estão fora de possibilidade terapêutica. Mas a gente tem esperança de usar essa tecnologia em outras situações muito menos aflitivas, vamos dizer, muito menos avançadas, né? Você acabou de falar, eventualmente, na doença residual mínima, onde você sabe que tem doença e precisa exterminar, porque a existência daquela doença lá implicará em progressão daqui a pouco, meses, anos depois. Então a utilização seria nisso. Então, quais seriam os outros nichos de pesquisa que você vê nessa questão teranóstica, nessa questão dos radiofármacos? Pode ser em tumor sólido, se você... Eu sempre achei, eu quero deixar isso claro, que essa abordagem teranóstica do câncer vai ser, na minha visão, mais útil para os tumores sólidos.
que são tumores mais resistentes naturalmente, eles têm vias de escape muito maiores, têm vias de transcrição muito mais difíceis de serem ultrapassados do que os tumores hematológicos. Os tumores hematológicos, em geral, a gente entende melhor, vamos dizer, a fisiopatologia deles e os fatores envolvidos. Mas, de qualquer maneira, a gente está procurando também, dentro dos tumores hematológicos, nichos que a gente possa aplicar complementarmente, claro, essa possibilidade terapêutica. Na hematologia, eu acho que a gente tem que focar em neoplasias consideradas órfãs, né? Além, então, do mieloma que a gente já citou, a mielofibrose é, sem dúvida nenhuma, uma doença também do grupo das ingratas, né? Que o paciente perde muito qualidade de vida, a doença, ela é uma neoplasia mieloproliferativa que progressivamente faz o paciente ter um aumento progressivo do baço, fibrose na medula, desenvolve citopenias e a longo prazo tem um risco da transformação leucêmica. E, infelizmente, fora o transplante halogênico, nós não temos nenhuma estratégia de tratamento eficaz para ela ainda, né? Então, a mielofibrose, talvez, se a gente tiver uma opção teranóstica para agir nessa fibrose da medula óssea, nessa ativação de fibroblasto, como a gente tem potencialmente o alvo FAP, pode ser uma potencialmente eficaz. Falando de tumor sólido, embora não seja a minha área de expertise, eu acho que partindo dessa ideia que a gente estava mencionando, que a baixa carga tumoral, ela é o alvo principal, eu vejo um cenário importante, talvez, de agregar o teranóstico, por exemplo, na adjuvância pós-cirúrgica. Então, tumor sólido, por exemplo, de cabeça e pescoço, aquele tumor que você consegue operar, mas certamente ficou algum acometimento nodal pequeno, microscópico. Nesse cenário, eu vejo que talvez o teranóstico possa ser mais eficaz do que, de fato, num paciente que já está com uma doença metastática, alta carga tumoral. Porque ali provavelmente vai ter uma ação, mas não vai ser capaz, né, professor, de exterminar todo aquele tumor, aquela carga tumoral grande, até pelo princípio da radiação, que o efeito dela é muito mais parácrino, né? Ela não tem um efeito tão extenso assim. Essa que é a beleza do teranóstico. É verdade. Não, o que é importante é que a gente precisa demonstrar a priori que o tumor é ávido pela aquele traçador. Certo? Quer dizer, então, a decisão de fazer ou não qualquer abordagem teranóstica depende de que o tumor seja ávido, que ele capte aquele. E isso a gente testa doente por doente antes de fazer a marcação do traçador. Certo? Quer dizer, então, cada doente tem uma estratégia extremamente personalizada e demorada. Porque você tem que fazer o PET com FDG, o PET com o traçador, nós estamos usando agora o PSMA, mas vamos usar outros. E se o tumor é ávido, aí você marca e diz, bom, agora eu faço o cavalo de Troia no tumor, porque eu já sei que esse tumor é ávido. E às vezes ele não é ávido universalmente. A tua ideia em doença residual mínima é muito interessante, porque vamos dizer, é como no CAR-T, é uma guerra, você tem soldado contra soldado, é o linfócito contra a célula tumoral. Se você tem um exército imenso de células tumorais contra um exército pequeno, a tendência é... Você vai ter alguma ação, não vai ser talvez não seja a melhor que você possa ter. A mesma coisa vale para o teranóstico, quer dizer, se você tiver menos doença, provavelmente você vai ter muito mais ação concentrada na célula tumoral que você já sabe que é ávida. Aquela que não é ávida, a gente simplesmente aborta o procedimento, porque não adianta, é inútil, né? Então, e a gente volta para o que você falou, como o fase 1 a gente já pode pular, porque sabe que até a terapia é segura, a gente pode ir direto para o fase 2, focado em eficácia, com grupos pequenos, lógico, personalizados. Só deixar claro por que nós dizemos que é segura. Porque provavelmente, nessa sala que nós estamos aqui, tem muito mais irradiação do que a que o paciente vai receber a hora que eu fizer a infusão do... Nós estamos falando de nanogramas, quer dizer. Então, uma das coisas importantes no nosso trabalho aqui, um pouco é desmistificar o risco também de fazer diagnósticos ou tratamentos com substâncias radioativas, né? Porque isso, a pessoa logo pensa em bomba atômica, não é nada disso, quer dizer, a quantidade é infinitamente pequena.
Quando a gente faz as feiras de ciência, por exemplo, a gente mostra para os alunos da escola elementar, secundária, etc., que a irradiação está em tudo que as pessoas lidam. Ele pega uma fruta, tem uma radiação, vai na praia, tem radiação. Então, a questão da irradiação, ela não é maléfica, em princípio. Ela é maléfica se ela for mal usada ou se ela for concentrada de um jeito que possa causar danos, né? E, de fato, é uma radioterapia mais inteligente do que a gente usa hoje, que é uma radioterapia que vai só naquele local que expressa a substância que eu estou buscando. E é importante dizer que nós, na medicina, nós temos um princípio hipocrático que o primeiro objetivo nosso é não fazer mal para o paciente, não é fazer bem. Primo non nocere, quer dizer, o Hipócrates já falou isso 200 anos antes de Cristo, que o mais importante é não causar dano, não é? Então, e essa é uma coisa que nós ficamos muito tranquilos na abordagem teranóstica. Nós não vamos causar dano. Isso nós já sabemos. Agora, o quanto nós vamos fazer de bem, isso é individualizado. É individualizado pela doença, individualizado pelo paciente, pelo comportamento cinético do tumor que nós estamos lidando. Então, é uma nova via um pouco diferente do que a gente aprendeu ao longo da vida em pesquisa clínica, por exemplo, porque essa é uma medicina completamente personalizada e tem que ser institucionalizada. Eu acho que a abordagem teranóstica não poderá ser ainda popularizada. Ela vai ter que, durante muito tempo, trabalhar em relação à pesquisa, exclusivamente como pesquisa. Fernando, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero te devolver a palavra, agradecer, te parabenizar. Você é uma pessoa que tem um futuro brilhante aí na ciência, te estimular, te apoiar quando eu puder, para que você siga, porque a humanidade depende muito que a gente faça isso de maneira organizada, sistemática e ética, não é? Então, eu queria te devolver a palavra e agradecer de você estar junto comigo nesse podcast. Vamos deixar registrado e daqui a algum tempo a gente volta para conversar, para ver o que é que nós caminhamos nesse período. Vamos deixar combinado a parte 2, professor. Eu queria agradecer muito, foi um prazer. Eu acho que de mensagem final, o que eu deixo para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, é que é isso, pesquisa clínica é necessária. Felizmente o Brasil avançou muito, como o Dr. Carmino mencionou, nós temos leis que regulamentam a pesquisa clínica. Nosso país é um país que atrai, sim, muita pesquisa clínica, por uma particularidade única da nossa população, é dos países mais miscigenados, então a gente tem particularidades e pessoal capacitado, isso é o mais importante. Então hoje a gente tem todo um know-how de como fazer, espero que no futuro a gente consiga ter mais acesso ainda à pesquisa. Se a gente compara o nosso país ainda, acesso à pesquisa clínica comparado com outros países, a gente está muito aquém, muito menos pessoas no Brasil, baseado na população, participam de estudos clínicos em qualquer área, então a gente precisa avançar, é uma área de investimentos necessários e de avanços e, mais uma vez, como o senhor disse, é essencial para o que a gente faz, né, para a medicina poder avançar. Muito obrigado. Um assunto que a gente pode, no futuro, é falar dessa questão da ancestralidade, que eu acho que é um assunto extremamente importante. O que você falou é absolutamente verdade. O Brasil é um país único. Se os palestinos e os judeus quiserem saber como não brigar, é só vir para o Brasil, onde nós vamos ter uma mesquita na frente de uma sinagoga, e todo mundo vivendo em paz. E essa questão da ancestralidade é uma riqueza que precisa ser explorada em vários ângulos, em várias situações, mas também na área da oncologia, que eu acho que realmente tem a sua importância. E quando os estudos clínicos são feitos no Brasil, a gente tem a oportunidade de colocar essa variável que normalmente não entra, né? Quando você faz um estudo exclusivamente na Europa, nos Estados Unidos, etc., você vai ter uma população praticamente homogênea, branca,
e que acaba não refletindo o mundo real que nós vivemos hoje. Então, Fernando, muito obrigado e obrigado a todos pela atenção. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.